Ok. O Supremo Sol. Todo ser humano enxerga devido à ajuda do Sol. O Sol é o olho de todos os seres humanos. Se devido a um problema na vista de alguém não pode enxergar. O Sol não pode ser responsabilizado por isso. Para Mahatma, Deus é a alma de todas as almas do universo. Eles, eles recebem a energia de Deus para Mahatma. A propriedade de qualquer coisa não é sua, é dele. Todas as coisas vêm dele, e no final voltam para ele. Você não pode criar nenhum objeto original. Os objetos vêm dele. Se você usa mal suas coisas, Deus, para Mahatma, não pode ser responsabilizado por isso. Você terá que suportar punição e sofrimento. Ele é o seu amigo supremo. Você nunca está sozinho. Ele não pode jamais permanecer neutro, vendo o seu sacrifício. Mova-se de acordo com os desejos dele e será libertado de todos os sofrimentos. Página 8, do 8 de 78. Shri Anandamurti. Fechamos os olhos um minutinho. Refletir sobre essa mensagem. Namaskar. Namaskar, boa noite. Que bom te ver, Anandi, chegou bem na hora. Namaskar, para mim também. Boa. Eu tenho uma pergunta, assim, né? Se a gente está focando que a meta é alcançar Deus, que esse sol é a consciência suprema, né? Aí na mensagem dizendo isso, e que toda a nossa energia vem, né, dessa conexão, dessa fonte criadora do universo, para a gente alcançar ela, vou fazer uma pergunta assim: como que nós conseguimos identificar de fato quem nós realmente somos, né? Sabemos que tem essa consciência suprema, né? Mas o que sou eu, na verdade, antes de eu tentar conectar com essa consciência suprema? Como que eu consigo diferenciar se eu sou as minhas emoções, se eu sou a minha racionalidade, ou se eu sou as minhas ações? Vocês já conseguiram pensar sobre isso, ou em algum momento identificar essas diferentes manifestações da nossa consciência, da nossa mente? Às vezes, eu vou dar um exemplo no meu caso, eu achava que eu era os meus pensamentos. Até muito tempo atrás eu ter uma certa experiência e perceber que realmente eu não sou meus pensamentos, né? Nem tampouco as emoções. Como que nós conseguimos encontrar isso? Essa verdadeira identidade nossa, que marca a nossa existência. Será que somos as emoções? Será que somos a racionalidade? Ou as nossas ações? O que somos de fato? Então, reflete um pouquinho. Teoricamente, Didi, Hã? praticamente, eu só sei a resposta teórica, eu não sei praticamente. Pois é, né? Teoricamente, né? Eu trouxe mais um pouquinho de explicação do Shri Anandamurti sobre isso. Ele fala que o fator que marca a nossa existência, ele acontece através de um nível da nossa consciência que, se não fosse esse nível, esse estado de percepção, nós não conseguíamos, de fato, existir. Então, vamos ver como que fica isso mais desenhado. Espera aí. É bem rapidinho, não vai demorar. Tá vendo? A origem do vigor existencial. O que marca a nossa existência, então? Shri Anandamurti, ele traz algumas explicações bem legais, que a nossa consciência unitária, ela tem a soma total da nossa existência unitária, que é as nossas ações que acontecem através dos órgãos motores, mais a projeção daqueles nossos pensamentos que acontecem no campo mental, que eles chamam de ectoplasma. Ectoplasma seria como se fosse o corpo da nossa mente, né? Só que numa esfera muito sutil. Então, a gente se refere a um fator ectoplasmático, né? Projeção ectoplasma. Tudo que acontece ali são nossos pensamentos, emoções. E no nível da espiritualidade,
esse nosso fator existencial, ele vai estar acontecendo através de um movimento. Né? A gente vai estar no nível muito mais sutil, a nossa mente está conduzindo a nossa existência a um movimento cada vez mais de sutileza. Então, a existência entitativa é a substância pela existência da consciência. Esse movimento, né, ele sempre vai estar, deveria estar, né, fluindo numa única direção, que é a direção de você entrar em contato novamente com a tua origem, com a consciência suprema. E aí tem essa pergunta, do que constitui, de fato, a nossa existência, para a gente conseguir, primeiro, depois fazer o contato, fluir unidirecionalmente. A gente precisa entender como que a gente funciona um pouquinho. Qual que é a origem da nossa residência existencial, tá? Ali eu coloquei resistência. Resistencial. É sentimento, é lógica, é a nossa meta ou a faculdade da ação? A gente tem ali. Será que é um desses? E aí a gente tem uma resposta, nenhum. Nenhuma dessas aqui é, de fato, a residência o qual abriga a nossa existência completa. Nós temos a nossa mente, algumas camadas. Essa primeira camada, que a gente fala assim, a gente fala, uma pessoa muito egoísta, meu ego, né? A gente se autorrotula, às vezes a gente tem muita identificação, eu fiz isso, ou eu faço, ou eu sei, e eu sou. Então, são vários níveis da nossa consciência. Esse eu fiz é a camada mais grosseira, onde a gente realmente fala, a pessoa, quando fala, tem muito ego, é que ela está realmente presa somente nesse pequeno eu, nesse eu fiz. E aí, esse pequeno eu fiz está dentro de uma outra camada maior, que é o eu faço, o ahantatva, em sânscrito. É esse sentimento que ela tem de eu faço. Ela percebe que ela está fazendo, que ela está fazendo algo. E aí, essa camada do eu faço, esse sentimento, eu estou fazendo, você julga aquilo, eu fiz, esse eu estou fazendo está dentro de uma outra camada que é o eu sou, né? Onde é o eu sou. Só que esse eu sou é aonde você está ali conectado já com a consciência suprema. Só que para você perceber ali, desse nível sutil, que é a nossa origem, o eu sou, para você saber que você realmente existe, você tem que ter um degrau ali que chama esse primeiro sentimento do eu sei que eu existo. Então, você vai ser testemunha do eu faço e do eu fiz. Se não tivesse essa camada da mente que percebe as coisas, nós não conseguiríamos definir, nós não poderíamos perceber a nossa própria existência. Então, ela é a parte que é testemunha, é a fonte do nosso ser existencial, nossa alma, nossa consciência unitária. Então, o que nós somos de fato é exatamente esse nível de consciência que testemunha tudo o que acontece, tudo o que nós pensamos, sentimos, fazemos. Essa faculdade de perceber é onde reside o núcleo da nossa pequena existência, sentimento de estar existindo de uma forma separada do todo. Aí, para ali para cima, quando você identifica esse pequeno eu existo, né, eu sei, com o eu sou, aí você está completo, né, em conexão com uma consciência cósmica. Então, com base nisso, nós não podemos definir algumas coisas, por exemplo, quais são as limitações das 4 pulsões, sentimento, lógica, desiderato e faculdade de ação. Então, com base nisso, nós não podemos dizer que nós somos o intelecto, ou a ação, ou o sentimento. Nós somos a faculdade testemunhadora. E por quê? Aí a gente tem aqui algumas limitações do sentimento. O sentimento, ele acontece através de uma explosão de emoções que são muitas vezes racionais ou não. E quando elas não são racionais, é perigoso elas estarem sendo manifestas com base em dogmas, né? Pensamentos limitados.
Então, ela acontece no nível psíquico. O sentimento é uma expressão no seu nível mental, psíquico, e é uma explosão de energia. Só que essa energia ela não vai ter, muitas vezes, uma manifestação sistematizada. Ela pode ser uma manifestação... Quando ela é sistematizada, ela é racional. Quando ela é uma explosão sem controle de emoções, ela se torna, né, perigoso de ser irracional ou contendo ali dogmas. E quando ela acontece muito maior das vezes... Oi? O eu sei é Jivatma? Eu sei. Isso seria a identidade nossa, né? A nossa Sim, identidade, sim, alma. mas é escrita Jivatma, porque é só essa que não foi mencionada. Isso, Jivatma, escrito. Obrigada, Didi. Isso. Aí aqui, o que que acontece nos nossos sentimentos? Eles são impulsos movidos por vrits, tendências mentais, instintos, muitas das vezes. Então, através de samskara, nós temos samskaras que vai impulsionar um certo desejo, esse desejo vai gerar um certo tipo de sentimento. Então, a gente não dá para dizer que aqui reside, né? Ó, uma fonte tão pouco confiável não pode ser a origem da nossa residência existencial. Além disso, como o sentimento é uma ocupação puramente psíquica, não pode ser a fonte de todo o nosso vigor, incluindo o extrato espiritual. Ou seja, ele está no nível psíquico-mental, e a mente, ela tem as suas limitações. Ela não vai acessar essa outra dimensão um pouco mais mística. Aí nós temos a lógica. Temos três formas que a gente adquire o conhecimento. Tem o conhecimento que é direto, através das suas percepções sensoriais, né, seu contato com o mundo, essas informações que chegam através dos seus órgãos sensoriais, e isso pode te trazer conclusões erradas, porque a sua percepção ela é de alguma forma limitada e também pode sofrer a influência do ambiente externo, né, que também se manifesta de uma forma limitada, né, que o mundo material ele não representa 100% o todo, assim, então ele é um pouco limitado. Aí tem a forma de você adquirir conhecimento através de coleta de dados, né, pesquisas. Isso também não é tão seguro, não é tão confiável, porque pode ter alguma falha, né, nessa coleta de informações de dados. E aí tem também uma outra forma da gente conseguir o conhecimento, que é através dos livros, ou de alguma personalidade. Então, a pessoa, quando ela vê alguma autoridade, ela muitas vezes submete como sendo aceitando como total verdade, simplesmente porque está num livro ou porque é alguma pessoa que é bem renomado, bem conhecido, famoso, que está falando aquilo. E ela simplesmente não usa da análise para ver o que está sendo colocado ali. Ela não tem o seu discernimento, o seu olhar. Esqueci a palavra. Para analisar essa informação, né? Se ela tem bases bem fundamentadas. Então, só porque tem um livro, a gente sabe que hoje qualquer um pode escrever um livro, colocar qualquer ideia, né? E simplesmente um livro não pode ser fonte, uma autoridade. Tu não pode aceitar isso como uma autoridade última, como uma verdade última. Pode ter coisas enganosas ali, pode estar direcionando o intelecto humano para, em vez de expandir, para ficar limitado em algum dogma. Então, esses três tipos de fontes de conhecimento, eles não são confiáveis, né? E também, por causa disso, eles não podemos dizer que aqui reside a nossa residência existencial, né? Ou seja, nós não somos o nosso conhecimento, intelecto, né? E aí nós temos a meta. Desiderato significa meta. Às vezes a gente tem ali uma meta correta. Sabemos que queremos alcançar a consciência suprema, né?
Porém, no meio dessa jornada, existem vários desafios. Então, você ter uma meta não é garantido que você vai alcançar ela, né? Isso não está 100% garantido. Você vai ter que ser muito firme e persistente, porque você vai encontrar ali no meio do caminho os obstáculos que são os vrids, as tendências mentais, os sanskaras de outras vidas, né? Então, só ter a meta também não significa que ali reside a fonte da sua existência, né? É um pouco confuso isso, eu sei, né? Mas é como aqui, ó, você tá no mar, né? Imagina você tá no mar, num bote, e o que está te guiando é uma estrela norte, só que aí, de repente, tu tá se movendo naquela direção e aí fica tudo nublado. O que que você vai fazer? Né? A direção estava correta, mas ficou tudo nublado, né? Ou seja, seu ponto de chegada, seu objetivo é alcançar Deus, a consciência suprema, e você está se movendo na direção dela com as práticas, tudo, mas de repente surgem essas tempestades de emoções, de situações difíceis, de obstáculos e desafios. Então, aqui não é ainda, né, confiável, não é tão confiável assim. Então, só ter a meta também não é tão confiável. Né? E aí nós temos a faculdade da ação. A faculdade da ação, eu não apaguei ali, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o trabalho, quanto mais ação nós fazemos, a gente corre o risco também de ficar escravo do efeito da ação, dos resultados das nossas ações. É porque a ação gera reação. Então, quando a gente tem muitas ações, muitas reações, a gente chama isso de samskara, né? Se a gente faz ações positivas, a gente está acumulando samskara positivos, ou seja, a gente está se prendendo em corrente de ouro, né? Se a gente faz ações negativas, a gente vai colher resultados negativos, a gente então vai continuar preso em correntes de metal, de ferro, né? Enfim, a diferença é só essa, mas você continua amarrado, preso. Então, essa faculdade aqui não pode ser aceita como uma fonte do nosso vigor existencial, né? Não podemos dizer que a ação é a fonte da nossa existência. Não é possível, por causa disso. Então, nós temos esses quatro: o sentimento, a lógica, a meta e a faculdade da ação. Claramente, esses quatro impulsos são todos indignos de ser a base da nossa resistência existencial. No entanto, não devemos descartar esses quatro impulsos, porque, apesar dos seus defeitos, eles podem certamente contribuir para a nossa compreensão da resistência existencial, ou seja, eu acho que é resistência existencial. Né? Então, eles não servem, mas também podem servir como um meio de conduzir a gente até lá, entrar em contato com a nossa verdadeira faculdade existencial. Esse sentimento, quando ele é guiado pelo neo-humanismo, aí a gente tem que entender que neo-humanismo é você sentir amor e respeito por todos os seres, independente de raça, né, de qualquer cultura, você ter esse amor universal por todos os seres. E esse sentimento de neo-humanismo vai ser muito bom porque ele vai despertar na gente a devoção. Então, a devoção vai surgir aí como missão. Nesse sentido, é bom, conduzindo a gente para algo muito bom. Agora, a lógica, quando ela é guiada pela racionalidade, ela também vai ajudar a gente a eliminar sentimentos de geossentimento, né? Aquela pessoa que é apegada à pátria. A gente tem ali o exemplo histórico do Hitler, que defendia que o território dele, a raça ariana é superior que outras. A lógica, ela ajuda a quebrar esse tipo de geossentimento e sócio-sentimento. E quando a lógica é guiada pela intuição, a gente vai ter uma visão bastante clara das coisas, em várias direções, né? Como se fosse um farol iluminando várias direções. A gente ganha uma perspectiva bem mais ampla, né?
E aí, somente aqui, né, através das práticas espirituais, que a gente vai conseguir remover essa visão turva das coisas. E aí vamos conseguir ter uma direção mais clara no rumo da iluminação. As práticas espirituais, elas nos ajudam a limpar esse céu, essa perspectiva um pouco confusa e turva das coisas. E nos movem de forma mais rápida na direção à meta, que é você alcançar a liberação. Quando a gente tem, por último, aqui as amarras da ação versus a Madhuvija. Madhuvija seria aqui, no caso, a segunda lição de meditação, que significa o doce conhecimento. Para você não cair nas amarras da ação, você tem que fazer a ação baseada em 3 coisas importantes. Ideação em Deus, você usar o Madhuvija, que é esse mantra, essa intenção de ver que tudo é expressão de Deus, você é um instrumento de Deus. 2, você rendição à vaidade, você deixar a vaidade de lado, não esperar nenhum tipo de reconhecimento, não ficar, eu fiz, né, vaidoso. E terceiro, ter o desapego pelo resultado, não ficar esperando elogios também, assim, e simplesmente faça e entrega para o universo. Então, esses 3 cuidados aí vai ajudar a gente não cair nas amarras da ação e ficar com o ego muito inflado, né? Com um monte de samskara aí sendo acumulado para depois a gente ter que fazer muita prática para dissolver. E finalmente nós podemos utilizar essas 4 unidades de maneira adequada? Como podemos utilizar? Para responder essa pergunta, eu adoro o Baba, é necessário entendimento adequado de Prama, Pramaridi e Pramashidi. Então, vamos ver no próximo encontro o estudo do Prout. Eu vou trazer o Prout, tá? Da parte 9. Até deixei aqui para mim não esquecer. Então, Prama é equilíbrio, tá? Equilíbrio nas 3 esferas, física, psíquica e espiritual. Então, para a gente lá, entendendo aquilo lá, a gente vai saber como usar a emoção, a intelectualidade, a ação e a meta, tá? Então é isso, gente. Agora a gente tem que observar como que funciona essa nossa aqui, ó. Quando que a gente percebe que esse eu sei está ativo, está se você conseguir perceber, né, colocar a tua consciência nesse estado, tu vai perceber seus pensamentos, tu vai perceber a forma como que tu julga, como que tu, enfim, percebe as coisas, né? A meditação é uma boa prática para a gente conseguir meio que distanciar da mente de tudo que acontece ali dentro dos pensamentos, e aí nesse momento ali tu tá em contato com a tua verdadeira natureza, né? É isso, gratidão, namaskar. Namaskar, gratidão, Didi, muito bom. Já quero esperar a próxima aula rápido. Sim, semana que vem. Isso, para Má, Surandiana falou, é equilíbrio dinâmico, equilíbrio dinâmico nas 3 esferas. E é isso. Agora, eu fui perceber um pouco disso quando eu tive a primeira, eu acho que eu já falei nisso em alguns comentários assim contando a minha história, quando eu tive projeção astral. Quando eu tive a primeira projeção astral, eu fiquei assustadíssima, eu pensei que eu tinha morrido. Aí que eu entendi, falei assim, nossa, eu não sou o que eu acho que eu não sou meu pensamento, eu não sou meu sentimento, eu sou uma consciência. E uma consciência que percebe, né? Inclusive percebe o que está pensando ali, né? Que está registrando tudo. E é muito bonito, assim, quando tu tem a experiência e depois você encontra uma explicação tão bonita, tão assim como Shri Shri Anandamurti faz. É muito legal. Então, isso também é muito bom. Na hora da dificuldade, quando a gente tiver algum problema, não se apega, sabe, aos julgamentos, àquele estado, porque às vezes as pessoas entram num padrão de negatividade, de autoculpa, de auto-julgamento que, não é verdade. A gente simplesmente é testemunha. E essa testemunha, ela é pura, sabe? Ela é pura. É isso. Bom, tantas coisas, né, para a gente falar.
E eu vejo, assim, o que me inspira mais é trazer exatamente o que o Shri Shri Anandamurti ensinou, porque o conhecimento do mundo que está aqui fora na sociedade, cara, tem muita gente falando de tudo, muitos assuntos, né? Mas esse tipo, essa fonte que eu trago, eu não encontro em lugar nenhum. Então, eu fico muito feliz de trazer esses assuntos, por mais que seja um pouco desconectado com o que está acontecendo lá fora, mas é um assunto que vai muito na essência. Aí agora, como vocês vão fazer dele útil, aí cada um vai se apropriar de uma forma. É isso. Pode falar, agora eu já fiquei quietinha. Acho que... De forma alguma de estar desconectada do mundo aqui fora, pelo contrário, a vivência que nós estamos do Brasil em relação a esse lance do Covid, ao presidente, a política mundial e a política nacional, tem tudo a ver, né? Porque se a gente pensa na efemeridade das coisas, é uma filosofia que a gente conhece dos antigos, né? Heráclito, por exemplo, aquela famosa frase de que você nunca vai ser a mesma pessoa. O mesmo rio que passa agora nunca vai ser o mesmo rio daqui a um segundo depois. A gente nunca vai ser a mesma pessoa. Mas a efemeridade das coisas nos ajuda a não nos apegarmos a elas, né? Porque você sabe que tanto o que é bom vai passar e também o que é ruim vai passar. Mas isso que você está trazendo agora, que é a consciência de que você não é os seus pensamentos, você não é os seus sentimentos, não é suas ações, e ao mesmo tempo, tudo isso concatenado vai te ajudar a compreender quem é você, com a consciência de que você está se olhando, né? Ajuda a gente a ter mais tolerância, assim, me deixa assim, ai, então tá bom, então tá, é efêmero, tudo é efêmero, e, e eu posso olhar de fora, eu posso ficar como observadora, então, dessas coisas. E aí, o que age nesse lugar? Será que aí sou eu mesma que ajo, então começo a agir, começo a pensar e começo a sentir? Quem que começa a sentir, então, depois disso? Aí eu já parei aí. Mas dá um alento, assim, você se distanciar. Muito bom. Gratidão por compartilhar. E, gente, fica à vontade se quiser compartilhar. Eu fiquei curiosa para saber como que vocês recebem essa informação, porque cada um vai ter uma leitura, né? Também, assim. Boa noite, gente. Eu posso dizer que para mim, isso que você acabou de dizer, principalmente esse finalzinho do que traz esse distanciamento, do que a gente no fundo a gente é o experienciador, a gente é essa testemunha de tudo que acontece não só dentro da gente como de fora. Isso para mim, esse final que você falou é realmente muito inspirador e muito bonito. Pelo menos o jeito que eu entendi isso foi me trouxe uma alegria, assim, sempre que eu estiver olhando para as coisas ou se estiver sentindo alguma dificuldade ou bater com algum problema, eu poder lembrar disso, poder lembrar que tudo acontece, tudo vai passar. O que importa é que eu tô aqui, não aqui, mas em algum em algum lugar aqui. Talvez não dê para apontar o dedo, talvez eu seja aqui em cima, pode ser. Mas eu não tô apegado a isso, sabe? Eu posso só aprender com isso. Seria uma coisa, sei lá, eu achei bem inspirador. Legal, que bom, que bom, que bom. Eu achei aquele início muito louco, meu Deus do céu. Não estou conseguindo acompanhar. Mas ali no final, nossa, quando a gente muda a perspectiva, né, de ver as coisas, parece que muda a chavezinha, daí tu, ai, não é esse drama todo, não é isso que eu tô, sabe? É, de certa forma, um acalento, peraí, vamos olhar de forma diferente, vamos ver com outros olhos.
Mas é bem complexo. E acho que é bem difícil, tipo, botar isso em prática, né? É um caminho longo. É. Eu acho que assim, a meditação que vai trazer um pouco desse, vai ajudar a trazer empreendimento, sabe? Essa percepção, né? Você ampliar Pois é, até quando tu começou a falar lá no início, eu pensei, meu Deus, isso é muito complexo para minha cabeça. Tá me faltando meditar muito para conseguir entender isso, sabe? Porque às vezes é tão que nem tu tinha comentado, sabe? A gente tem coisas que a gente não vai entender, só vai entender quando estiver em um outro momento. Uhum. Sim. E meu Eu acho desafio é deixar as coisas menos complexas. Esse é meu. Mas é que é muito profundo, né? Daí é difícil. Mas eu achei muito interessante também essa abordagem de assim, porque às vezes, a partir do momento que a gente toma consciência, né, de que as coisas são diferentes do que a gente, de repente, nunca percebeu dessa forma, né? Aquilo que ela falou ali, né? Da efemeridade. Porque as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, isso tudo é muito momentâneo. Uma hora eu posso estar com raiva, daqui a 2 minutos eu posso não estar, né? Agora, existe algo maior, né? Que a senhora colocou lá bem no início, né? O que seria, eu não sei, né? Eu pensei assim, não sei, numa terminologia que é para que depois ali, eu não lembro agora o nome em sânscrito, né? Para essa consciência que eu chamaria do eu superior, da divindade, né? Em cada um, né? Que isso não é mutável, né? Essa divindade, esse eu superior, foi criado, né, pela consciência suprema e é o que conduz, né? Então, hoje aqui, nesse momento, eu sou a Sônia Samboda, né? Já tive outras, né, outras vidas em que foram outros nomes, outros pensamentos, outros sentimentos, né? Mas tem esse algo maior que está regendo, né? Essa caminhada, né? E eu acho que essa perspectiva de que a consciência suprema, né, rege um todo, né, e que a gente faz parte de tudo isso, eu acho que também nos dá um alento muito grande, né? Sim. Sim. Essa explicação sua de sânscrito aí é que eu acho, que eu vejo assim, que eu recebo com muito amor e alegria e quero aprender assim plenamente. E dar graças a Deus por tudo, as coisas ruins, as coisas boas, porque as coisas ruins vêm falar para a gente e vêm mostrar para a gente, para que a gente torná-las melhores, e a gente dá um salto nisso aí quando a gente recebe assim. E com a meditação, a gente a vivência que eu tenho é que vem todas as soluções. A gente vai escutando, vai falando, chega de alguma forma, chega pela pessoa da Didi, chega pela pessoa da Sumaia, do Tiago, da Carla, da Sônia, chega por um filme, chega por um estudo, chega. Aí a meditação, ela sinaliza isso para a gente. Então, essa entrega, que é assim, ela não é simples, mas quando há entrega, ela é assim, eu sou eu, né? Consciência suprema. A gente na consciência suprema e a consciência suprema na gente. Então, é demais. Gratidão por essa aula. Foi, assim, muito especial. Imagina, eu que fico
poder meditar com vocês, né, poder compartilhar. Como eu disse no início, eu aprendo junto com vocês no momento que nós fazemos essa troca no final. É muito... Agora, a colega falando no final, sabe? Me veio assim, que às vezes eu acho tão difícil de entender, porque me falta essa entrega, sabe? Eu tô ainda querendo tipo, entender racionalmente. Então, isso se torna difícil. Eu sinto a entrega é você viver o momento presente intensamente. Porque quando você vive, é um exercício que não é muito simples, mas tem que ser começado, né? É arte, é pura arte, né? Não tem aquela... o monge, né? Como é que é? Que faz... A Didi vai saber, mas agora me fugiu a expressão que eu quero falar. Se me ocorrer, depois eu falo. O hábito que faz o monge, essa expressão. Então, se a gente tiver o hábito, só por hoje eu vou ser perfeita. Eu quero ser o que a consciência suprema espera de mim. Só por hoje. Se tiver difícil, só por 1 hora. Aí eu venço aquela hora só por mais 1 hora. Aí eu venço, aí a gente vai vencendo. E quando você vai vencendo, gente do céu, você não tem ideia de que fantástico que é. Você não precisa sair em busca de nada. Vem tudo na sua casa para você. Ou vem pela net, ou vem na presença da pessoa, ou vem na presença de uma borboleta, ou vem na presença de uma joaninha, ou na presença de uma formiga. É maravilhoso. Então, Carla, é assim mesmo, não é simples não, mas você, a sua vontade, é isso que eu sinto, quanto mais a vontade e o ritmo da gente, a gente chega. A Didi pode falar bem mais disso, né? Porque monge, né? É aquele ritmo, levanta cedo, né, Didi? A gente vai criando aquele ritmo. E por falar nisso, Didi, dá licença, eu vou convidar eles para participar do nosso Panchajanya. Todo dia, sagradamente, às 5 horas da manhã, estamos lá, a Didi, eu e mais um pessoal lá, a Sumaya. Vocês estão convidados. Obrigada, Didi. Gratidão. Namaskar. É muito bom ouvir você sempre. Sim, tem meditação de manhãzinha, a gente faz 5 horas da manhã, e aí tem o link, né? Eles sempre compartilham. Eu posso encaminhar. Depois a gente caminha. Manda para ela, a Nandi, que a Didi depois encaminha para a galera. A Didi sabe, a Didi tem. Eu tenho. A Didi faz parte do grupo lá de Sarau. Não é isso. Muito bom. Charumati, praticar artes. Alguma atividade criativa, né? Que seja exercitar a presença, para exercitar a presença. Você vai trazer equilíbrio. Então... Me fez lembrar também uma outra coisa, esse medo dela é muito, muito comum de nós, não é um privilégio só seu não, viu? É muito difícil mesmo, é um medo, né? E eu estava lembrando que, algum lugar que eu li a palavra de Shri Shivanandamurti, que ele disse que não é necessário ter esse medo, não digo que eu consigo, mas eu tento pensar nisso, se ajudar você também. Você não é que você vai matar o seu ego, você não é mais suas emoções, não é mais seu pensamento, não é mais sua ação, você não é nada que você vai estar anulando você, não é isso. E que muitas vezes a gente aprende as meditações e outras técnicas de que a gente tem que anular o eu, que a gente tem que dizer que a gente não é mais nós, né? Tem que matar o ego, aniquilar o ego. Mas, na verdade, você, na verdade, expandir, é você ser muito mais, é você ser todo o infinito, é ser todo. Não é você deixar de ser você,
é você aumentar isso, expandir tanto que chega à consciência cósmica. Isso me lembrou uma coisa, só para encerrar, eu não quero passar muito. Além do meu mantra pessoal de meditação, eu tenho um outro mantra que sempre me acompanhou, desde quando eu sou criança. É eu dizer para mim mesma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu afirmar aqui dentro, para mim mesmo, relaxa, tá tudo bem. Né? E aí, confia. E assim vai soltando um pouquinho esse medo, né? É isso. Então, gratidão, gente. Tá muito bonito a conversa, tudo. Gratidão. Bom, eu preparei uma janta aqui para vocês. É uma macarronada. Não é, eu já jantei, já antes, bem antes. Tô brincando, né? No online não dá para fazer isso, né? Compartilhar. Dá sim, Didi, é só a Didi falar assim, ó, próximo prato vai ser macarrão, vocês fazem aí na sua casa e eu faço na minha, pronto, e a gente come junto. Come junto, E troca a receita. É uma boa ideia. Muito bom, muito bom. E o lanchinho para a próxima, final, aí cada um, né, fica à vontade comendo.